Ok. Eu sei que se você já foi criança com um videogame, já teve sua mãe ou pai comprando um jogo de um desenho ou filme que você já viu e quando foi jogar ficou... Hã? Isso é horrível e não tem nada a ver com o desenho, mas jogou mesmo assim porque foi sua mãe que comprou e você não quer decepcionar ela. Jogos de filmes e desenhos sempre tiveram essa reputação de serem automaticamente ruins, que não tem nada a ver com o desenho em si e que foram feitos nas pressas só para ganhar dinheiro em cima. E você tá certo, muitas empresas fazem isso. É só olhar os jogos do Shrek para ver como eles são feios, mal animados e que só são um jogo de plataforma para ganhar dinheiro em cima da febre que o filme fez. Porém, tem exceções, que não são necessariamente exceções, se tem um montão. Então, antes que eu perca a noção do que eu estou falando, vamos falar sobre como jogos de desenho são horríveis, exceto quando são bons. Para começar, temos a rainha, ou rei, dependendo do que você quer falar, de jogos de tudo, Lego. Hoje em dia, essa empresa que começou com bloquinhos de madeira passa a ter dezenas de jogos com empresas de terceiro. Se você pensa em algo, provavelmente tem uma versão Lego daquilo. Star Wars? Tem. Harry Potter? Claro. Filmes da Marvel? Sim. E o que não poderia faltar nessa lista de coisas que essa empresa nos lançou, não podia faltar desenhos para criança. Afinal, é Lego. Lego é feito para criança. Mas todos esses jogos, por mais que tenham um nome diferente, se baseiam em basicamente a mesma coisa. Você vê uma cutscene, resolve um puzzle, passa de nível e fica com raiva porque não consegue pegar todas as moedas para ganhar o cubo de ouro. Mas isso não é ruim, na verdade. De algum jeito, esses jogos, por mais repetitivos que sejam, sempre me faz querer voltar a jogar cada um deles que sai. Muito provavelmente seja pelo já mencionado fato desses jogos serem de meus personagens favoritos. Só no jogo Lego Dimensions a gente pode jogar no mundo de desenhos dos Jovens Titãs em Ação, Os Simpsons, Scooby-Doo, As Meninas Superpoderosas, Hora de Aventura, Uma Aventura Lego. Pera. E isso tudo sem contar os jogos baseados em uma só franquia, como os jogos do Lego Batman, que sempre usam um montão de referências de desenhos. Ou seja, por mais que não tenha jogos exatamente de desenhos, é basicamente um Lego desenho. Vamos para uns desenhos menos conhecidos e jogos muito menos. Vocês lembram de Os Rugrats? Provavelmente não. A não ser que você seja bem mais velho, eu duvido que esse desenho realmente fez parte da sua vida. Mas fizeram um jogo dele. Um jogo... ruim. Eu não consegui colocar em nenhuma outra palavra, é um jogo ruim. O jogo foi lançado para Nintendo 64 e é uma das coisas mais estranhas que poderiam ter feito usando a série. O desenho é sobre um bando de bebês que passam o desenho todo cutucando o nariz e fazendo os pais ficarem com raiva. Como iriam fazer um jogo focado nisso? Eles fizeram um jogo de tabuleiro. É isso, um jogo de tabuleiro. Você anda, passa de quadrinho em quadrinho, faz um mini-jogo e o jogo acaba. Não é o melhor jogo que você poderia pensar, não é mesmo? Mas nem todos os jogos de desenhos você pode necessariamente jogar. Há um tempo atrás, para ser mais preciso, em janeiro de 2009, o Cartoon Network, e eu falo o Cartoon Network porque me refiro ao canal, não à empresa de animação. O jogo chamava Cartoon Network Universe Fusion Fall, e ele foi lançado como MMORPG com os personagens do Cartoon estilo anime, com um mundo grande para explorar baseado em desenhos do Cartoon Network. O jogo te deixava criar um personagem e exigia uma inscrição para poder jogá-lo. Porém, em 2013, quase 6 anos atrás, o jogo foi descontinuado e ninguém mais poderia jogá-lo. Mas isso é a internet. E como quando cai na internet nunca mais pode sair, o jogo foi recriado por um grupo chamado Fusion Fall Legacy. Então, tá aí. Quer jogar? Eu sinto muito, não pode. A equipe que fazia esse jogo continuar parou de atualizar o jogo, ou seja, ele já era. Pizza. Ainda continuando na lista de jogos que são bem difíceis de jogar, vamos falar agora do jogo que me fez ranger os dentes de raiva quando era criança. Porém, quando você cresce, continua difícil. The Simpsons Hit and Run. Meu santo homem sereia mexilhãozinho, como esse jogo é difícil. O jogo é basicamente uma versão GTA dos Simpsons, porém muito mais limitada, claro. Mas com as missões que são basicamente as mesmas. Vá em tal lugar, de carro, volte antes do tempo acabar, colete esses itens e volte antes do tempo acabar de novo. É repetitivo, mas é um repetitivo que você não consegue parar de jogar, justamente por ser muito difícil. E você não quer perder um jogo para crianças. O jogo é para quem gosta dos Simpsons, pois o jogo todo tem um monte de referência a episódios marcantes do desenho. Tipo o episódio do Monotrilho, os aliens dos episódios do Dia das Bruxas, do carro do Snake e muitos outros easter eggs e referências que só um fã que viu todos os episódios do desenho, pelo menos até a 10ª temporada, vai perceber. Ele é um jogo que pode até parecer um jogo que só estava tentando pegar a moda de outro jogo famoso, um GTA, mas ele é diferente, tem o próprio estilo, próprias missões, própria história, é um jogo que é sensacional, apesar de ser difícil.
Porém, nem tudo que vem desse desenho é necessariamente bom, muito pelo contrário. Na verdade, a grande parte dos jogos baseados nos Simpsons são horríveis. Quer exemplos? Simpson Road Rage, Bart vs The World, Bart vs Aliens. Tem até um jogo que eles andam de skate. Um jogo em que a Lisa anda de skate. Pra quem conhece a série sabe que isso jamais aconteceria. Mas esse jogo não chega nem perto do jogo The Simpsons Wrestling, um jogo em que você pode bater com Flanders no Bart. What? Sério, olha pra esses gráficos. Eu sei que é pra PS1, mas isso é muito quadrado. E claro, também tem o jogo dos Simpsons. Literalmente, esse é o nome do jogo, o jogo dos Simpsons. Que é meio meh. É só um montão de quebra de quartas paredes com o próprio jogo, nada de especial. Esses jogos dos Simpsons foram claramente feitos para tirar um lucrozinho do desenho. E existe outra série que infelizmente teve esse mesmo problema, South Park. E não, eu não estou falando dos novos jogos, eu sei que eles são bons e eu já falo deles. Eu estou falando do jogo de Nintendo 64, que é com certeza um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Ele é um jogo em primeira pessoa que você atira bola de neve em perus. Tudo bem que teve um episódio do desenho que teve um monte de perus atacando o South Park, mas bolas de neve em South Park? Ok, mas felizmente o desenho começou a fazer jogos muito bons nos últimos tempos. O jogo teve toda a ajuda dos próprios criadores do desenho, e como a série raramente pensa em fazer dinheiro, eles realmente fizeram um jogo bom. Depois de ver vários making-offs e entrevistas com criadores do desenho, você consegue ver que eles gostam de fazer o que fazem e fazem bem feito do jeito que gostam. E foi a mesma coisa com The Stick of Truth e The Fractured But Whole. Esses são dois ótimos jogos, sério. Eu não sou um cara que gosta de RPG, fazer quest e enfrentar inimigos parados no lugar, mas esses jogos me fizeram jogá-los até o fim, justamente por serem tão bons e bem escritos. O jogo o tempo todo tira sarro do personagem principal e faz piada com o fato dele ser um personagem que não fala, porque é um RPG e normalmente eles não falam. Ou seja, você nem precisa ser um fã do desenho para poder rir jogando ele. É um ótimo jogo e mostram quão bons jogos podem ser se quem trabalha no jogo sabe do desenho, nesse caso os próprios criadores. E a gente não podia acabar um vídeo desse canal sem falar de Bob Esponja, não é? E quem já jogou os jogos do Bob Esponja esperava com certeza esse jogo aqui, os famosos jogos do PS2, que fizeram a tarde ou fim de semana de muita gente por aí. Pra mim não, eu era muito burro e não conseguia passar das fases. Como eles foram lançados para PlayStation 2 e eu não tenho PlayStation 2, fica um pouco difícil de colocar as mãos neles. Então, infelizmente, não vou poder falar sobre eles aqui. Eu tenho muitas boas memórias deles na minha cabeça, mas infelizmente eu não lembro muita coisa sobre eles. Viu como nem todos os jogos de desenho são horríveis? Grande parte das vezes são, mas tem alguns casos que podem ser um jogo bem divertido, justamente por ser um fã do desenho. Esse é meu primeiro vídeo num tema um pouco mais diferente do que os vídeos que eu normalmente faço aqui, então obrigado por ter visto até aqui. Digam nos comentários se vocês querem vídeos mais espontâneos e diferentes que nem esse. Aí atrás tem meus últimos 2 vídeos que eu falo sobre desenhos com temas de fim de ano e de coisas que aconteceram esse ano que passou. Obrigado de novo por ter visto até aqui, até o próximo vídeo e sejam felizes.